Então, bom dia, aula de Química. O nosso assunto hoje vai ser misturas, diluição e misturas de soluções. Então, diluir uma solução significaria acrescentar mais solvente, ou seja, mais água. Com a diluição, a massa do soluto, que é o M1, permanece inalterada, porém o volume da solução e sua concentração serão alterados. Então, temos um exemplo aqui. Imagine que se diluiu um suco desses em 3 litros de água. Se a concentração inicial do suco era de 40 gramas por litro, significa que tinha uma massa de 40 gramas para cada litro do solvente. Mas como teremos 3 litros, a massa será dividida por 3 e a concentração será, então, de aproximadamente 13,33 gramas por litro, ou 13 gramas para cada litro de solução. Porém, na solução inteira, ainda permanece a massa do soluto de 40 gramas. Então, o cálculo dessa nova concentração pode ser feita da seguinte maneira. Aqui, ó, se a massa de aí, ó, vem da fórmula da concentração, né? Massa do soluto sobre o volume da solução. Então, a gente pode fazer aquela igualdade, né? M1 igual a C1 vezes V1, M1 igual a concentração final vezes volume final. Então, a concentração inicial multiplicado pelo volume inicial é igual à concentração final multiplicado pelo volume final. Isso aqui acaba sendo uma regrinha de 3, né? Opa, pulei um. Não, tá certo. Onde é que eu estou? Aqui. Então, substituindo os valores que temos de acordo com o exemplo anterior, observe. A solução inicial era 40 gramas por litro. Então, tinha a M1, né? Que é a massa do soluto, 40 gramas, e o volume inicial, 1 litro. A solução final, a gente quer saber a concentração. M1 continua tendo 40 gramas, mas o volume é de 3 litros. Então, aplicando aqui na fórmula, concentração inicial 40, volume inicial 1 litro, igual concentração final, que é incógnita, multiplicado por 3, que agora serão 3 litros. Portanto, a concentração final vai ser de 40 divididos por 3, que dá 13,3 gramas por litro. Ou seja, a gente diluiu uma solução. Então, mistura de soluções de mesmo soluto. A gente pode misturar várias soluções, mas que o soluto seja o mesmo. Então, na mistura de soluções de mesmo soluto, não há reação química entre estas soluções. Nesse caso, o valor do volume final é a soma das soluções. Por exemplo, solução 1 mais solução 2 vai dar a solução final. Então, a gente pode calcular, né, pela nossa fórmula, C1V1, concentração da solução 1, vezes volume da concentração 1 mais concentração da solução 2 vezes volume da 2 igual concentração final vezes o volume final. Ou, usando a molaridade, né? Mol por litro. M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 igual a MF vezes VF. Então, as equações são bem simples. Aqui nós temos um exemplo. Qual a molaridade de uma solução, ou seja, ele quer saber quantos mol por litro vai ter nessa solução. Qual a molaridade de uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, formada pela mistura de 60 ml de solução a 5 mol por litro
com 300 ml de solução a 2 mol por litro. Então, são duas soluções com o mesmo soluto. Então, a gente usa o M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 igual MF vezes VF. Ou seja, M1, 5, ele forneceu, né? Ó, 5 mol por litro. O volume era 60, aqui em cima. A outra solução tem 2 mol por litro e o volume é 300. Volume final, a gente tem que somar os dois, né? Aqui, ó, volume final V1 mais V2, 60 mais 300, que o exercício indicou, vai dar 360. Então, volume final 360 e a molaridade final a nossa incógnita. A multiplicação, 5 vezes 60 dá 300, mais 600, igual a MF vezes 360. Ou seja, 900 divididos por 360, portanto, a nossa molaridade final vai ser de 2,5 mol por litro. Mistura de soluções de solutos diferentes. Então, a gente pode misturar água com sal ou água com açúcar, tá? Então, são solutos diferentes. Um é o sal, outro é o soluto. Agora, o solvente é o mesmo, né? É a água. Então, uma solução é uma mistura homogênea, quer dizer, toda a extensão aqui é igual, e apresenta um solvente, material que dissolve outro material, e um soluto, material que será dissolvido. Uma mistura de soluções pode apresentar solutos com naturezas diferentes, mas dissolvidos em um mesmo solvente, tá? Que é a água. Quando dois solutos diferentes entram em contato, existe a possibilidade de haver ou não uma reação química. Para saber se haverá ou não reação, basta conhecer os solutos de cada solução que está sendo misturada. Se eles apresentarem o mesmo cátion ou o mesmo ânion, não haverá reação química. Caso contrário, haverá. Exemplo de algumas combinações para exemplificar a ocorrência ou não de reação química. Por exemplo, a gente vai misturar NaCl com Na2SO4. Ó, os dois cátions são iguais. Sódio do lado esquerdo, né, na molécula esquerda, e sódio na molécula da direita. Portanto, não haverá reação. Aqui no segundo exemplo, o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio. Haverá reação, sim, porque eles vão se separar, ocorrerá dissociação, e o Na vai se juntar ao cloro, formando um sal, né? Então, haverá reação. No outro exemplo, terceiro exemplo, a gente pode perceber que temos bromo do lado direito e bromo do lado esquerdo. Portanto, se a gente fizer uma mistura com esses elementos, não haverá reação por apresentarem o mesmo ânion. E o último exemplo, haverá reação, porque a gente não tem mesmo cátion, nem o mesmo ânion, então haverá reação. Apresentam cátion, ouro e cálcio, e os ânions, NO3 e o enxofre. Análise de misturas de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Quando realizamos uma mistura como essa, a análise é bem simples. Aqui tem um exemplo. São 300 ml de água em um e 500 ml de água em outro. Se a gente misturar os dois, claro, a gente vai ter uma solução de 800 ml. Aqui a gente percebe melhor. Então, 300 ml de água com 60 gramas de brometo de potássio. Aqui a gente tem 500 ml de água e 40 gramas de iodeto de potássio.
Misturando tudo. A água, que é o solvente, né? É só somar, mas as gramas de cada soluto vão estar contidos nessa solução. A gente pode somar os solutos, os solventes, porque é o mesmo. A única mudança que ocorre é a de que antes os 60 gramas de brometo de potássio estavam em 300 ml e os 40 gramas de iodeto de potássio estavam em 500 ml. Agora, ambos estão em um volume de 800 ml de solvente. Resumindo, houve uma diluição de ambas as soluções, pois apenas a quantidade de solvente sofreu alteração. O resultado esperado, quando uma mistura de soluções de solutos diferentes, sem reação química, é realizada, é a diminuição da concentração de cada um dos solutos. Então, vamos comprovar esse fato calculando as concentrações antes e depois as alterações na nossa mistura de brometo de potássio e iodeto de potássio. Para isso, vamos utilizar a fórmula da concentração comum, que é a massa sobre o volume, né? A massa do soluto sobre o volume da solução. Então, a gente vai calcular primeiro para a solução de brometo de potássio. A massa é 60, o volume 300. Só que quando a gente trabalha com gramas, não pode trabalhar com mililitros, tem que trabalhar com litros. A gente tem que obter em gramas por litro. Então, dividir 300 por 1.000, que a gente obtém 0,3 litros. Aí, a massa do soluto é 60, o volume da solução 0,3. Portanto, a concentração é de 200 gramas por litro. Para a solução inicial de iodeto de potássio, a gente vai ter 40 gramas de soluto no volume de 500, ou seja, 0,5, né? Dividimos, então, 40 por 0,5, a gente vai obter 80 gramas por litro. Então, a concentração comum vai ser essa. Agora, vamos calcular a concentração de cada um dos solutos novamente, mas no novo volume, que é 800. Então, em relação ao brometo de potássio. O soluto continuou o mesmo, mas o volume aumentou para 0,8. Ou seja, a nova concentração vai ser de 75 gramas por litro. Em relação ao iodeto de potássio, o soluto continuou o mesmo, né, 40, mas o volume também aumentou para 0,8, portanto, 50 gramas por litro. Se a gente fizer uma comparação, né, a gente tem a solução 1, a concentração antes era 200 gramas por litro, passou para 75 gramas por litro. Ou da solução 2, que é em relação ao iodeto, né, de potássio, era de 80 e passou para 50. Ou seja, diminuiu a concentração. É bem óbvio, né? Que nem a gente faz um suco, quando acrescenta mais água, fica mais diluído. As duas modalidades de concentração mais utilizadas são a concentração comum e a molaridade, né? Que é a concentração e quantidade de matéria. Então, isso aqui é só para vocês relembrar das fórmulas, né? A fórmula da concentração comum e da molaridade. O princípio é o mesmo, né? O que muda é que aqui vai estar em gramas por litro, na concentração comum, e na molaridade em mol por litro. Por exemplo, misturamos 300 ml de uma solução aquosa de H3PO4 a 0,5 mol por litro, com 150 ml de solução aquosa de K3PO4 a 3 mol por litro. Qual é a molaridade da solução final em relação aos dois solutos? Então, a gente tem M1, 0,5 mol. O volume do 1 é 300.
M2, que é outro soluto, 3 mol por litro. O volume, 150 ml. Como o solvente é o mesmo, né? Uma solução aquosa, a gente acredita que seja água, a gente pode somar os volumes, ou seja, 300 mais 150, o volume é de 450. Então, para o H3PO4, aplicando a fórmula da molaridade 0,5 que multiplica 300, igual a molaridade final dividido, multiplicado pelo volume final. Ou seja, surgiu uma regrinha de 3 novamente, né? Onde a molaridade final vai ser 150 divididos por 450. Portanto, a molaridade vai ser em relação ao H3PA4, vai ser de 0,33 mol por litro. Para o K3PA4, ele forneceu o dado de 3 mol por litro, o volume de 150. O volume final continua o mesmo, né? Então, a molaridade vai ser 450 divididos por 450. Ou seja, molaridade vai dar 1 mol por litro. Aqui a gente tem os exercícios da apostila de vocês. Ver se esse aqui foi. Não, esse foi exemplo só. Então, exercício 5 da página 199. Em um laboratório foram misturados 200 ml de solução a 0,05 mol por litro de cloreto de cálcio, com 600 ml de solução a 0,1 mol por litro de cloreto de alumínio, ambas aquosas. Então, se fala que ambas são aquosas, quer dizer que o solvente é o mesmo. Considerando o grau de dissociação desses sais iguais a 100% e o volume final igual à soma dos volumes de cada solução, a concentração em quantidade de matéria, quando ele fala quantidade de matéria, lembre que é molaridade, ou seja, mol por litro, dos íons cloreto na solução resultante será de. Então, encontrar a concentração do CaCl2, né, o cloreto de cálcio. Então, usando a fórmula da concentração comum, só substituir os valores. 0,05, que é o mol por litro, em 0,2 litros, ele deu ml, temos que transformar para litros, né, 0,2, igual a C2, que é a concentração final, que multiplica o volume, né, que era de 0,2, mas a gente como é o mesmo solvente, a gente pode somar 200 com 600, dá 800 ml, ou seja, 0,8. Depois é fazer a conta e a gente vai ter um resultado 0,0125 mol por litro de cloreto de cálcio. Agora, a gente precisa saber apenas do cloro. Então, vamos para a regra de 3. Ó, a gente tem 1 mol de cálcio para 2 mol de cloro. Aqui, ó, aqui só tem 1 cálcio e 2 cloro. Então, a gente sabe que a gente tem 1 mol de cálcio e 2 mol de cloro. Se 0,0125 mol de cálcio, vamos conter quanto de cloro. Fazendo a regrinha de 3, a gente vai obter 0,025 mol do ânion cloro. Agora, encontrar a concentração de AlCl3, cloreto de alumínio. Então, ele forneceu, era a concentração molar 0,1 vezes 0,6, né, que era 600 ml. Concentração final, aqui a soma dos solutos, ou seja, vai dar 0,075 mol de cloreto. E, fazendo novamente a regrinha de 3, a gente vai ter
1 mol de alumínio, tá? Aqui não tem nenhum, só tem um, né? 3 mol de cloro. Se 0,075 mol de alumínio, quantos mols de cloro a gente terá? Então, regrinha de 3 novamente, que eu acho que vocês já estão cansados, né, de saber. Só dividir, a gente vai achar 0,225 mol do ânion cloreto. Agora, basta somar as duas quantidades de cloro encontradas, porque nas duas tinha o cloro, né? Então, a concentração ali com alumínio era 0,75 mais 0,225, que dá 0,25 mol por litro de cloro. Então, encerrando o compartilhamento. E aí, gente, alguma dúvida? Conseguiram entender? Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada.